Vejo na filosofia uma vantagem e um risco. A vantagem é que a filosofia pode nos dar, por isso é que é aquela área que, podendo não servir para nada, nos permite falar sobre tudo e pensar sobre tudo. Porque ela tem um método, que é o método crítico e interrogativo. E isso é crucial porque ajuda a ciência. Epistemologia. Mas mais do que é a base de tudo. É porquê que eu faço isto, porquê é que eu atingi este nível de conhecimento, porquê é que eu explico assim, porquê é que eu procedo metodologicamente assim. Estes porquês todos levam-nos a uma interrogação permanente que é essencial. Faz da filosofia, no fundo, aí um fundamento da atividade científica e da nossa atitude cívica crítica perante o que nos rodeia. O risco é a erudição filosófica. É quando nós julgamos que se nos agarrarmos ao Heidegger ou ao Kant, ele nos vai resolver o nosso problema. Ele só vai resolver na medida em que nós o esticamos para resolver o problema. Porque o Heidegger muitas vezes esteve nas tintas para muitos dos nossos problemas mais comuzinhos. Ou seja, a filosofia é irmã da religião, num certo sentido. Ela não é irmã da ciência. A ciência está abaixo da filosofia, no meu entendimento. Ou seja, quando eu coloco problemas filosóficos, eu estou a pôr problemas de grande ousadia. Isto é a questão, no fundo, do ser, é a questão da explicação da essência do que isto é vivo e do que não. Coisas universais. Exato. Porque é que eu existo, se é que eu existo, se eu existo a depender de mim e do que me rodeia, ou de uma entidade do ser superior. E pelo baixo anda a ciência a procurar o bosão de Higgs, etc. São planos que, não estando no plano diferente, é claro que a ciência tem também, a ousadia já teve no século XIX, de substituir quer a religião, quer a filosofia. Esse é um perigo. Mas isso é o trabalho da ciência. A ciência é uma espécie de toupeira. Ela trabalha, vai fazendo as suas galerias. A filosofia está no outro plano. Mas a filosofia não é a religião, porque a filosofia não consegue viver com o dogma. Cria dogmas, mas depois os destrói, porque uma nova camada de filósofos vai pôr em causa o dogma anterior. Porque tem a dialética, exatamente, concordo consigo, e esse ponto da dialética é muito importante. A dialética na filosofia é a arma que depois vai servir para a ciência, e que põe a filosofia como uma irmã diferente da teologia ou da religião. Só que a filosofia está preocupada com as grandes questões. E o meu problema é, para resolver o problema da informação ou da comunicação, eu posso sempre recorrer à filosofia. Não discordo disso. O meu problema é, se uma epistemologia prática, é um autor brasileiro, Jaime Poniano, que tem um livrinho chamado Epistemologia Prática. Essa epistemologia prática, é onde eu me situo muito, se eu quero resolver problemas do conhecimento científico, que é um conhecimento que está cá mais abaixo, eu precisarei tanto de alguma erudição filosófica, sempre rica e interessante, até que ponto é que ela me é útil ou pode atrapalhar? Vai ver onde é que eu quero chegar. É que, de facto, se nós formos pela erudição filosófica, e esse é o seu caminho, em certa medida, chega a uma conclusão que faz sentido, que é, eu não posso definir informação. E, portanto, eu percebo que a informação é um processo. Mas se eu me situar a um nível mais comezinho, ou seja, em que eu estou a trabalhar com a ciência e com o senso comum, se calhar as definições operatórias de que essa informação são essenciais. Porquê? Porque eu preciso de compreender e delimitar o meu território. Que é um território que está cá em baixo. Eu estou a usar estas imagens. Que não quer dizer que este território depois não suba para um nível mais complexo. Mas começando por baixo, que é pelo meu espaço de entendimento das coisas, será que não é importante ter uma definição operatória? E eu aí divido, porque o nosso trabalho aqui foi muito, a partir sobretudo do livro amarelo, formular uma definição. E eu, aliás, esta discussão tive com o Jaime Robredo, por exemplo. Eu conheci o Jaime Robredo em Brasília. Eu convivi com ele lá quando estive como professor em Brasília em 2002, na UNB. E a grande discussão, aliás, ele no livro mostra que há N definições de informação.
Mas isso, e ele dizia, por isso, se calhar, tal como a energia, eu não consigo definir. O problema é que está-se a tentar ter aqui uma atitude filosófica face a essencialista. Isto é, percebe-se que a informação é uma essência que eu não consigo agarrar, ou pelo menos cai-se na ideia de que ela é uma essência, e, portanto, se ela é uma essência, entra o conflito filosófico entre o processualismo, ou um certo realismo, e o essencialismo, ou o clássico. Eu, por talvez ter feito filosofia, eu não me meto por aí. Eu não me ouso meter por aí para já. O nosso trabalho aqui foi definir informação, sim, como objeto de estudo e como fenómeno que está ao nível das minhas coisas. E a definição com que temos trabalhado, que é uma definição que conjunto estruturado de representações mentais e emocionais codificadas, passíveis de serem materializadas num suporte e comunicadas, eu estou a fazer o quê? A definir um objeto que está regado a um fenómeno que é humano e social, que é simbólico e social. Ou seja, eu estou a fazer, como fez o Durkheim, ou como fizeram outros sociólogos, ou como fizeram os antropólogos, a definir um objeto de estudo. Ou seja, eu estou a tentar delimitar um fenómeno sobre o qual eu construo um objeto, que o objeto é sempre construído, e aqui, obviamente, a minha posição é antipositivista, naturalmente, mas isso por razões óbvias, até geracionais, etc. E eu tenho que ter este objeto, porque sem este objeto, como é que eu depois afino o dispositivo metodológico, como é que eu estabeleço linhas de pesquisa? O risco de eu querer sempre ou de eu tentar fundamentar a informação num plano filosófico é o risco que corre o direito. O direito, sobre o qual eu tenho muitas dúvidas que seja uma ciência, o direito, ele é filho da metafísica e da teologia. Porque o problema da filosofia é que quando se vê no direito, define-se num dever ser, numa norma e numa ética. Isto é um plano filosófico. De modo que o direito não estuda sobre o direito. O direito é uma fonte e uma instância da norma. E, portanto, todo o pessoal do direito vive interpretando a norma. Para mim, a hermenêutica. Ora. Isso vai para a hermenêutica. Lá. Não tem saída. Não tem saída. Ou melhor, a saída é ou o direito está cá em baixo ou o direito está naquela posição híbrida. E isso é muito discutível, porque, por exemplo, o Kelsen fez uma teoria pura de direito. E há um colega seu, que está a fazer o doutoramento, que é o Max. É o Max, não é? É Max, sim. Max. Ele é da. Estava a faltar o nome. Que é da UFMG, está a fazer um doutoramento na FMG. E manda-me um texto que, aliás, ele vai publicar na Prisma, sobre a questão. Ele faz uma comparação entre a possibilidade de haver uma teoria pura, ou uma teoria geral da informação. A questão, mas ele aí, como é da administração, não foi pelo seu caminho, mas também é um caminho muito diferente, pegou no Kelsen por causa da teoria pura do direito. Esta tentativa de arranjar uma teoria pura esconde um dilema essencialista. Mesmo que depois, e no seu caso acaba sendo processualista e não essencialista, na minha opinião, Sim, é claramente processualista, fenomenológico. Mas eu, o fenómeno, não digo que... Noto, o fenómeno para mim, e usando a fenomenologia, mas depois ligando-a cá para baixo, porque a fenomenologia depois tanto podemos levá-la para cima como levá-la para baixo, eu pego na fenomenologia e digo assim, claro que há um fenómeno, porque isso é um problema, teve a ver com o quê? Com a nossa posição, se ela é idealista ou se é realista. Ou se é, digamos, sintética. Se admite que há uma realidade, mas eu construo também essa realidade, que é uma posição eclética, digamos, que é a posição onde eu, pessoalmente, me situo com muita comodidade, digamos. E penso que as próprias investigações da ciência nos vão mostrando que a posição sintética é mais equilibrada, digamos assim. Há algo que é externo a mim, neste caso o Robson é externo a mim, claramente. Agora, a forma como eu vou reconstruir, a forma como a informação que eu estou a produzir neste momento a seu respeito,
que é através das representações, cá está, são representações, têm toda a carga subjetiva. Mas para eu não ser, para eu para ser entre parênteses, entre aspas, algo objetivo, eu vou ter que ir afinando a minha representação, abrindo-me àquilo que o Robson conseguir mostrar de si. Portanto, há esta tensão entre o objeto, que é o Robson, e o sujeito, que sou eu. E aí acontece. E aí acontece. E o fenómeno, que é aquilo que aparece, que me está a ser dado a partir da realidade, vai-se me impondo e eu vou-me ajustando e vou também retocando. E eu isto aceito claramente. Mas esta dialética, esta tensão, nem me permite cair no relativismo cognitivo, de que a realidade não existe, e que sobretudo na literatura, isso teve muito, o pessoal da teoria da literatura caiu muito nesta, a partir daquele do autor francês, do Gide, André Gide, que disse que o autor é o texto, não é? O autor é o texto, e, portanto, fez aqui um solipsismo, quando a pessoa cai, saiu do solipsismo e cai no texto, portanto, é a obra e não o autor, obra sem autor, digamos assim, não é? Quer dizer, que é uma posição radical, mas que depois foi muito... E o pessoal da literatura vai muito por aí. Ou então num realismo positivista, que eu considero tão naif, que já não é sustentável. Portanto, nós estamos a ter que caminhar, mas eu acho que isto tudo já está descoberto, quer dizer, a filosofia, cá está, a erudição filosófica serve-nos de alguma modo, nos grandes debates, para perceber que os filósofos já andaram, por exemplo, o Wittgenstein, com a questão de levar a linguagem para o social, e para no fundo, eu construo a linguagem, uma construção social. Não é? Claro que isso aí é uma viragem que apaga, digamos assim, e que reage àquilo que ele reagiu na época, que era um certo essencialismo, que era um certo predomínio do indivíduo, do conhecimento, de um certo cognitivismo filosófico, que é no fundo idealismo também, é o sujeito, é aquilo que está no indivíduo, que traz as ideias que trazem um pouco a reminiscência do platonismo, e Kant. O Kant, de qualquer modo, é mais sintético, não é? Aliás, o Robson mostra isso, falar do Kant e perceber do Heidegger, eu acho que aí é mais sintético. Mas depois os filósofos depois fazem guinadas, como o Nietzsche é uma guinada para a metafísica final, obviamente naquele turbelinho do materialismo, também é uma guinada no materialismo, de algum modo, porque ultrapassa o materialismo para ir para a questão do ethos e do pathos. Quer dizer, por isso, no meio desta erudição toda, destas questões, que caminho é que podemos fazer para fundamentar uma coisa que é o nosso quintal, que é o nosso quintalzinho, importante, ou como é que fazemos? Procuramos uma via mais consistente, ou vamos buscar a grande artilharia, e às vezes essa artilharia pode estar desproporcionada para aquilo que temos, porque aquilo que temos e a missão que temos é muito complicada. Nós temos uma área, na minha opinião, que está a tentar mudar de paradigma e que está marcada por uma componente prática e técnico-profissional que é avassaladora, desde o século XVIII e XIX. Portanto, como é que fazemos uma ciência da informação, por exemplo, interdisciplina, que é muita ideia também, se ela, durante estes 2 séculos de vida, através da Bíblia, da arquivística ou da museologia, se metermos a museologia neste mesmo barco, e da documentação, não se conseguiu libertar da dimensão mais descritiva e técnica que interrogativa. Ela nunca atingiu, na minha opinião, uma dimensão verdadeiramente científica.